Gente, bom dia. Tô atrasada alguns minutos, porque o celular resolveu fazer um backup bem agora, mas deu tudo certo. E aí, como vocês estão esses dias que a gente tem mais de uma semana que a gente não se encontra, né? Estão conseguindo vencer a cama todos os dias? Como que tá sendo? Espero que sim. Primeiro, desculpa pelo sumiço, né? Aconteceu esse problema aí com a conta no primeiro momento. Eu não sei o que aconteceu, alguém que tava aqui dentro, porque esse Instagram é um Instagram fechado, resolveu que não tava gostando do conteúdo, ou não sei o que aconteceu, e denunciou a conta. Aí eu tive um pouquinho de trabalho para poder recuperar, né, para não deixar a conta sair do ar e a gente perder todos esses vídeos aí. E mas deu certo, né? Teve aquela aula lá que ficou gravada no meu perfil principal, lá no perfil pessoal não, né? No outro perfil. Eu consegui baixar ela, mas eu não consegui postar aqui, então ainda tô arranjando um jeito. Por isso que eu deixei aquela fotinha lá falando que tá lá no outro perfil. Então, a gente ainda tá revendo isso daí. E depois teve esse episódio chato de eu ter sofrido um acidente. Sinceramente, eu queria muito ter voltado ontem. Mas como a maioria ficou caladinha, não falou nada, né? Só duas pessoas responderam. E uma respondeu que queria ontem, a outra respondeu que não queria. E eu falei, então melhor a gente voltar com a programação normal. Por isso que eu tô aqui hoje e atrasou um pouquinho por causa dessa atualização aí, mas não era uma atualização muito grande, eu sabia que ia dar certo. Desculpa por esse sumiço também. Tá um pouquinho complicado os movimentos aqui ainda, porque eu tô com as dores, né? É, Sempre 2, 3 dias depois é que o corpo começa a doer das pancadas. Eu bati muito no chão. Então, meu joelho tá muito inchado ainda, minha panturrilha tá muito inchada. Essa minha mão aqui é o que tá, apesar dessa daqui tá com machucado mais feio, mas essa minha mão aqui é o que tá mais me limitando, porque eu não consigo dobrar ela ainda direito, não consigo segurar as coisas, então eu tô bem mais lenta. E também não calculei muito isso hoje de manhã na hora de levantar. Eu tô sozinha aqui em casa, graças a Deus tá tudo bem nesse âmbito. Não tô precisando de ninguém para poder me auxiliar nas coisas mais básicas, assim como banho, graças a Deus. Mas tá tudo dando certo. Então, atraso justificado, espero que vocês me perdoem. E a gente precisa, nessas últimas 4 aulas, a gente vai focar mais nas últimas 4 aulas. A gente vai focar mais em dores que impedem a gente de avançar na vida. São aulas assim mais profundas que vão mexer muito assim, muito com o nosso emocional. E por que eu deixei elas para o final? Porque agora, depois de todas essas aulas, quem está acompanhando direitinho a mentoria já sabe o que são emoções, como elas funcionam, para que elas servem, já reconhece as suas próprias emoções, já está com a identidade fortalecida, já sabe sobre a autorresponsabilidade. Então, a gente já está mais preparado para poder ter contato com essas coisas, né? E a gente vai começar a falar das cinco feridas emocionais, né? Das 5 dores da infância que impedem a gente de avançar. Em algum momento aí da sua vida ela te impediu, pode ser que te impeça ainda, mas agora vocês vão ter mais clareza sobre isso. E vai mexer muito com as nossas emoções agora, porque a gente vai começar a pensar na nossa infância, né? Então, o que acontece com as nossas emoções? A gente já sabe que as nossas emoções, elas são criadas a partir das nossas memórias, né? E o que constrói as nossas memórias? Tudo que a gente vê, ouve e sente.
O que a gente sente é de fato o que cria a nossa memória, o que cria as nossas crenças. Porque se não fosse o sentir, a gente não registraria tudo, né? Tudo do jeito que tem que registrar. Temos lembranças visuais, lembranças auditivas, mas tudo é selado com o que a gente sente. Cada evento interno e externo causa na gente uma emoção que embasa um sentimento, né? Porque quando eu falo cada evento interno e externo, porque tudo que a gente pensa, lembra que a gente já aprendeu que o cérebro não sabe o que é real do que é imaginário? Não diferencia isso? Então, tudo que mesmo que a gente não vê com a nossa retina, a gente vê com o nosso cérebro, porque o que a gente pensa, o que a gente imagina, automaticamente o cérebro cria uma imagem. Por quê? Porque ele precisa registrar aquilo, guardar no nosso banco de dados aquilo. Então, não leve em consideração se eu mexer demais, é porque eu ainda tô sem posição para poder sentar. Mas eu tento cruzar a perna, aí eu lembro que o joelho tá inchado, tá doendo, aí não dá, aí eu descruzo, então eu vou ficar mexendo um pouco. Mas se incomodar, vocês podem falar. Então, o nosso subconsciente, ele registra tudo a partir das imagens que a gente vê, né? E das imagens que a gente cria. Então, o nosso subconsciente, ele registra exatamente tudo. Tudo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve e produz uma sinestesia, uma sensação. Ele lembra de tudo, sabe? Mas assim, um menor grão de areia o nosso subconsciente lembra. O problema, o grande X dessa questão é que o nosso subconsciente ele não é facilmente acessível. A gente tem acesso a ele sim, mas não é fácil como o nosso consciente. O nosso consciente, ele registra partes, ele lembra só de algumas coisas. Sabe por que ele lembra só de algumas coisas? Porque o nosso subconsciente, que lembra de tudo, ele é como se fosse o moderador dessas lembranças. Ele é como se fosse o moderador das nossas crenças. Porque o nosso subconsciente almático, né? A gente sabe que a nossa mente é a nossa alma. Nosso subconsciente almático, ele ajuda o nosso cérebro a ser mais funcional. Ele nos poupa das dores. Então, o que ele faz? Ele revela para o nosso consciente somente aquilo que não vai nos causar dor, porque o cérebro não quer lidar com a dor. Nós não funcionamos 100% do nosso cérebro. A gente funciona somente 2%. O consciente é o que faz a gente entrar naquela grande massa de 98% das pessoas que são dominadas pelo nosso diabo de cada dia, que a gente já passou por essa série, que são os nossos medos. Então, através disso, através desses eventos que o nosso subconsciente registra, ele cria uma crença e cria uma conexão neuronal e uma sinapse neural. O que é uma conexão neuronal? Uma conexão neuronal é o caminho formado entre os dois neurônios. Né? O neurônio ele tem o núcleo dele, né? E tem os dendritos. Os dendritos são aquelas como se fosse linhas, né? Como se fosse caminhos mesmo, pontes de ligação um no outro. E é por essas pontes de ligação que os neurônios fazem a sinapse neural, mandam aquele raiozinho, né? Um neurônio comunicando com o outro, a gente vê nas imagens que sai um raiozinho de um e passa para o outro. Então elas viajam sobre os dendritos, né? E os dendritos é formado pela nossa baía de mielina. Nossa baía de mielina, ela é começada a formar nos primeiros meses da gravidez. Então, por isso que dentro da barriga da nossa mãe, a gente também cria memória. Inclusive os sentimentos, o estado emocional da nossa mãe é o maior contribuinte para a nossa criação de memória. A gente está ligado ali, né?
A gente está ligado ali na nossa mãe, através do nosso cordão umbilical. Então, tudo que ela sente, a gente sente. Tudo que ela pensa, ela sente. E tudo que ela sente, a gente sente. Então, as primeiras emoções, as primeiras memórias que a gente é criado baseado em emoções é através da nossa mãe. Então, o que a gente conclui? Que se uma gravidez não foi uma gravidez funcional e bonita, vamos colocar assim, ela interfere no adulto que a gente é hoje. Porque o nosso subconsciente já está registrando tudo ali, e quando a gente nascer, que o nosso sistema nervoso central estiver todo formadinho, o nosso subconsciente vai interferir no nosso consciente. Então, por isso que essas dores emocionais, elas começam muito cedo. Elas começam lá na gravidez mesmo. Então, se a gravidez foi uma gravidez indesejada ou foi uma gravidez difícil, né? Vamos colocar assim, não aceita, não precisa nem ter tido tentativas ou desejos de aborto, mas foi uma gravidez difícil, uma gravidez concebida sem planejamento ou sem uma funcionalidade de que aquele embrião foi acolhido. Ali já começa a ser produzidas as nossas primeiras dores emocionais, né? As nossas primeiras feridas emocionais, as nossas dores infantis. Então, o que acontece quando a gente começa a identificar que a gente está repetindo muito alguma coisa? É porque o nosso subconsciente, ele estabeleceu um padrão para o nosso consciente. E o que esse padrão tem o dever de fazer? Proteger a gente. Todo padrão que a gente repete tem a função de proteger a gente. Ah, Lorena, mas então deveria ser bom? Deveria ser bom. Se o nosso subconsciente não estabelecesse padrões através de emoções ruins, emoções disfuncionais. Se ele não estabelecesse um padrão através de medo, né, e através de dor. Só que o nosso subconsciente, o nosso consciente, o nosso cérebro, ele é uma alma. Ele é uma máquina e ele precisa do quê? Da nossa alma. A nossa alma é o nosso sentir. Por isso que trabalhar a inteligência emocional é necessário, porque a gente vai dar vida a essa máquina. Se a gente não tiver as nossas emoções, o nosso cérebro não passa de um computador desligado, né? Ele tem as funções automáticas dele, igualzinho esse notebook que está aqui na minha frente. Quando eu ligo, ele atualiza sozinho. Quando eu ligo, ele mostra a hora sozinho. Quando eu ligo, ele conecta a internet sozinho. Mas isso tudo por quê? Porque alguém já instalou algum programa ali que faz isso automaticamente. Então, os nossos primeiros programas básicos, ele faz com que o nosso cérebro ande no automático. O que é o automático? Piscar o nosso olho, produzir saliva, acender a área da cognição da fala, quando a gente aprende a falar, os nossos movimentos, tudo isso é muito trabalho para o nosso cérebro. Alguns estudos mostram pra gente que o cérebro ele faz por segundo mais de 153 bilhões de sinapses neurais. E isso é só 2% do que a gente tem capacidade de fazer. E aí as nossas emoções, trabalhar as nossas emoções é essencial, por quê? Para a gente dar o estímulo correto para o nosso cérebro. Senão o nosso subconsciente vai fazer a gente sempre voltar naquele padrão que ele, na melhor das intenções, colocou para que a gente não se sinta mal, para que a gente não sinta dor, para que a gente não sinta desprazer na vida. Então, o padrão nada mais é quando o seu subconsciente te leva sempre para o mesmo lugar para buscar soluções parecidas com o que você passou no passado para resolver alguma coisa. Então, se você tem uma dor infantil, na fase adulta, o seu subconsciente ele quer resolver aquilo porque ele não quer ficar acessando aquilo sempre.
Sempre que o subconsciente precisa acessar uma memória através da dor, ele faz um caminho muito grande aqui do nosso córtex pré-frontal para a nossa área da memória, que é aqui atrás. E aí, quando você começa a acessar demais isso, ele entende que você quer aquilo aqui na frente. Ele para de fazer esse caminho que é grande para ele e deixa essa memória mais aqui na frente. E aí, vira um padrão repetitivo. Aí sabe aquelas vezes que você fica assim, nossa, de novo, não acredito que eu tô passando por isso. Mas é a mesma coisa, mudou só assim uma vírgula e deu no mesmo resultado. Na verdade é isso. O seu subconsciente, ele fica assim, ó, resolve isso logo, que eu não quero ficar buscando isso lá atrás, não. Resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui. Então, ele te faz buscar sempre situações parecidas. Alguns acontecimentos, algumas memórias dolorosas da infância, elas são carregadas para a fase adulta, a fim de resolvê-las. E eu afirmo para você, através de todos os estudos, que aonde é mais que essas memórias elas aparecem? Nos relacionamentos. Por quê? Porque os relacionamentos, eles são a graduação da vida, né? Eles são o mestrado da vida. A vida é a escola, uma escola. É clichê, gente, mas se a gente começar a viver dentro desse clichê, a nossa vida melhora muito, porque a gente passa a entender cada acontecimento como um ensinamento, né? Desde anteontem, eu sou a prova viva disso. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei em casa do hospital, porque até então, até no hospital, eu tava gerindo as minhas emoções, eu tava fazendo gestão de emoção. Eu sofri um acidente fardada, saindo do trabalho, tava fardada. A primeira coisa que eu pensei é assim, eu olhei assim pra minha cintura, pro meu coldre e pensei, cadê minha arma? Cadê minha arma? Não tava na minha cintura. E aí eu não podia transparecer que alguma coisa muito grave estava acontecendo do acidente, porque envolveu outro carro, ou a outra pessoa ficou muito nervosa. Eu era a pessoa machucada, eu era a pessoa caída no chão e eu tive que controlar a outra pessoa. Eu tive que controlar a outra pessoa enquanto a moto estava em cima de mim ainda. Eu tive que controlar outra pessoa enquanto eu não recebia socorro. Então, assim, se eu olhar isso tudo, se eu pegar isso tudo que aconteceu comigo nesse pequeno espaço de tempo e não olhar como ensinamento, eu acho que eu tinha tudo para poder, sei lá, para poder estar em depressão, porque, gente, o terceiro acidente do segundo para esse foi igualzinho não, porque, né, teve umas mudancinhas assim, mas se você pegar, 98% do acidente foi igual. Foi no mesmo local de um ano atrás, no mesmo. Nas mesmas condições, só que da outra vez a outra pessoa não foi tão grave assim pra mim, né? Eu cheguei a tombar a moto, ralar um pouco, mas a moto ficou inteira. Minha moto deu perda total, não tem recuperação mais. Eu só tô viva porque eu tava com alguns equipamentos de proteção mesmo, de motociclista, né? Jaqueta grossa, tava de coturno, a calça da farda é muito grossa, me ajudou muito. Então a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu pensei eu preciso parar de me machucar para poder aprender o que eu preciso aprender. Porque esses machucados querem dizer alguma coisa. Só que eu cheguei a um extremo. Eu podia ter morrido. E se eu não tivesse tido essa consciência agora, quem sabe no próximo acidente eu morreria de verdade. Então, assim, todo padrão repetitivo, sabe? Um acidente é um acidente. É uma coisa acidental, mas 3 vezes quer dizer alguma coisa.
Então, se eu tivesse me prostrado, não tivesse pensado nisso, eu não teria tido a revelação que eu tive anteontem. Algumas pessoas que me acompanharam lá no @LoriOtone, elas viram o tanto que eu fiquei abalada emocionalmente, né? Com isso. Eu chorei muito, porque a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu falei, eu preciso parar de me machucar para aprender o que eu preciso aprender. Porque vai chegar uma hora, eu já tô no extremo, vai chegar uma hora que eu vou perder minha vida e eu não quero perder minha vida ainda. Eu tenho muita coisa para construir. Então a gente não tem que olhar para essas coisas como, ai, é providência divina, ai, Deus quis, ai, não, a gente produz isso. Eu produzi isso. Eu tava distraída, eu tava andando distraída já tinha muito tempo. É uma moto, é um instrumento muito bom, mas também é um instrumento de morte. Eu já tinha identificado, olha só, 2 dias antes eu tinha falado com meu irmão. Eu tô muito distraída, eu preciso concentrar, eu preciso achar o que tá me distraindo, eu preciso entender o que eu tô buscando. Foi uma conversa com meu irmão. 2 dias depois eu sofri esse acidente. Então, assim, eu sei que eu precisava resolver alguma coisa. Então, Camille, se você se sente assim, eu vou te dar a chave aqui agora. E eu vou te dar a real. E pega, tá? Porque é poderosa. Eu não sei qual a sua crença espiritual. Eu não sei se você é cristã. Eu não sei. Eu vou falar diretamente para ela, gente, porque ela colocou assim e isso me deu até uma certa palpitação. Eu não quero que aconteça com ninguém o que aconteceu comigo. Então eu não sei qual é a sua crença espiritual. Eu não sei se você é cristã, não sei se você acredita em Deus, não sei qual é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que eu te falo é o seguinte: lembra que eu falei muitas aulas atrás, eu falei sobre Mateus 6, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui minha Bíblia online. Mateus 6 basicamente fala assim: se você tem algum problema, se você tem alguma coisa para resolver, se você acho que eu vou pegar nessa versão aqui. Se você tem alguma coisa para resolver, se você tem alguma aflição, se você tem alguma coisa que está te incomodando, fecha a porta do seu quarto, vai ter com Deus. Tá aqui, Mateus 6,6. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará em público. Não espera acontecer o que aconteceu comigo. Não espera você ter um machucado físico muito grande para você poder resolver isso. Não sei qual é a sua crença, não sei o que você professa. Mas se você for cristã, para hoje. Para hoje. E sabe o ato de botar o joelho no chão? Coloca. Não pensa assim, ai, nossa, mas isso é tão clichê, ai, nossa, mas isso é tão pentecostal, ai, nossa, mas isso é tão crente. É crente, sabe por quê? Porque é um ato de submissão e é um ato de humilhação para a única coisa que pode acontecer, a única coisa que pode te dar luz, assim, sabe? Faz isso e recebe, né? Então, assim... pois é. Então, você tá falando isso, realmente. Todas as minhas ações, todas as minhas ações me levaram a isso, sim, né? Para que eu entendesse alguma coisa. Eu já entendi, graças a Deus eu não demorei, eu fiz a pergunta certa, né? E assim, acho que de vez eu entendi isso e agora só me falta agir. Então, esses acontecimentos, essas memórias dolorosas que a gente... Voltando ao nosso assunto aqui, tá, gente? Depois a gente conversa mais um pouco, senão a gente extrapola e muita gente tem que sair para trabalhar. Então, alguns acontecimentos e memórias dolorosas na nossa infância são carregadas para o nosso relacionamento, para a nossa vida, e isso aparece mais nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente olha para a vida como se cada evento que acontecesse
fosse um jeito de mostrar alguma coisa para a gente curar e a gente parasse naquele momento para poder avaliar aquilo sem que coisas graves acontecessem igual aconteceu comigo, a gente viveria melhor, né? A gente não precisaria produzir machucados tão grandes, emocionais. Esses machucados emocionais, eles não extravasariam para o nosso físico e a gente não ficasse limitado nisso. No meu caso, por exemplo, quando eu sofri o outro acidente, eu entendia que alguma coisa tinha que me ensinar, mas eu ficava focada muito no ensinamento que o ocorrido me trazia e não na causa do ocorrido. E precisou desse terceiro acidente para que eu entendesse isso, né? Então, quando a gente passa a olhar, sim, Camila, a gente é autorresponsável por absolutamente tudo, não. Absolutamente tudo com a gente, tá? Porque existem eventos que são externos, né? O que as outras pessoas fazem, a gente não é autorresponsável por isso. A gente é autorresponsável pelo que a gente faz, né? Por que eu tô pontuando isso? Porque eu entendia errado a autorresponsabilidade até um tempo atrás, né? O excesso de autorresponsabilidade, para mim, me fazia mal. E todo excesso esconde uma falta. O que eu precisava era ter consciência de que sim, eu vou ser autorresponsável pelo que eu faço e o que eu sinto do que os outros fazem comigo. Mas o que os outros fazem, não. Então dá uma pensada, não sei se é o seu caso, acredito que não. Acredito que você tenha essa consciência também de que você é responsável só pelo que você sente com o que os outros fazem. Os outros é dos outros. Mas enfim, então, quando a gente não olha para a vida com esse olhar, né, de que o mínimo acontecimento do dia quer mostrar pra gente algo, que a gente quer aprender alguma coisa, a gente entra naquela vibração de sofrimento, de transformar a dor em sofrimento, ou às vezes nem transforma a dor em sofrimento, mas guarda aquela dor num potinho para transformar em sofrimento anos depois, ou para dar aquela cheiradinha naquela dor só para poder lembrar que doeu. Às vezes você nem reclama, às vezes você nem carrega aquilo para a vida, mas você guarda aquela dor no potinho, de vez em quando você dá uma cheiradinha nela, quando você fala assim, mas fulano terminou comigo, mas o meu patrão me maltratou, mas aquele emprego não me valorizou, mas o meu marido ou minha esposa não me valoriza. Às vezes você nem leva isso para um sofrimento extremo, mas você guarda essa dor num potinho, de vez em quando você dá uma cheiradinha nela e repete alguma historinha. Então, se a gente começar a olhar para todos os pequenos eventos da vida, que são esses pequenos padrõezinhos que a gente identifica na vida, se a gente começar a olhar para elas como ensinamento, a gente não chega a nenhum extremo. E o que eu quero falar aqui nessas dores da infância? A gente vai falar de duas dores principais hoje. Por que eu quero falar dessas duas dores juntas? Para que vocês reflitam sobre isso. A primeira ferida infantil, a primeira dor, ferida emocional, que vem de uma dor causada na infância, é o medo do abandono. O medo do abandono é simplesmente a ficar sozinho. Tá? E sentir sozinho, gente, independe de ter companhia física ou não. A gente pode se sentir sozinho mesmo acompanhado. O medo da solidão, ele é o maior castigo do mundo. Do mundo. Você quer castigar uma pessoa, é você isolar ela. E para você isolar essa pessoa, você não precisa nem sumir da vista dela. Você só precisa não dar atenção. Por que dentro de uma penitenciária, de um presídio, por exemplo, quando algum preso faz alguma coisa grave, a primeira coisa que eles fazem é colocar ele em isolamento? E não é só quando ele briga dentro da cela, não é só quando ele briga no pátio, ou não é só quando ele tenta matar alguém dentro da cela, é qualquer coisa, qualquer fato. Qualquer fato é colocar eles em isolamento, porque a solidão é o maior castigo. É o maior castigo. Então, assim, o medo do abandono, ele é o medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado de novo. E aí, como que a gente tem esse medo de ser abandonado?
Porque lá na nossa infância a gente foi abandonado. É diferente de ser rejeitado. Dentro da barriga da nossa mãe, não tem como a gente ser abandonado, mas tem como a gente ser rejeitado. Não tem como a nossa mãe abandonar a gente dentro da barriga dela. Tem como nosso pai abandonar a gente dentro da barriga da nossa mãe. Então, existem as duas feridas existem no nosso pai e na nossa mãe. Mas a rejeição fetal, a rejeição lá na formação da baía de mielina, ela é produzida só pela nossa mãe. Quando o nosso pai aqui fora rejeita a gente, na verdade, pra gente, dentro da barriga da nossa mãe, a gente não está sendo rejeitado, a gente está sendo abandonado. Então, o medo do abandono é o medo de ficar sozinha, a solidão é o maior castigo, e a criança não tem noção de tempo, gente. Né? O abandono, ele é produzido quando a gente já está fora da barriga da nossa mãe. O abandono pela nossa mãe, e é selado o abandono do nosso pai quando a gente está fora da barriga da nossa mãe, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, quando a gente está da fase do 0 aos 7 anos, principalmente. Uma criança, ela é igual um cachorro. Nossa, Lorena, que absurdo você falar isso. Não, não é absurdo. É porque só depois dos 7 anos é que a gente passa de um animal sentimental para um animal racional, que a gente já aprende a racionalizar as nossas emoções. Então, lembra que a nossa primeira base de crença, a passiva, ela é formada do 0 ao 7? Então, do 0 ao 7 a gente é adestrado. E por que é diferente de animal? Porque animal é amestrado. A gente não, a gente é adestrado. Até quando a gente é adulto, a gente é adestrado. Quando a gente é ensinado a repetir alguma coisa, a gente é adestrado. E ó, eu só aprendi isso num curso de hábitos de combate com uma pessoa que trabalha no canil do presídio de São João del Rei. Ele me ensinou a diferença entre adestramento e amestramento. Mas existem várias terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas que falam sobre isso, principalmente os que trabalham com criança. Então, do 0 ao 7, a gente é adestrado, igual um cachorrinho, igual um filhotinho, sabe? A gente é ensinado a repetir ações, a andar, que é colocar um pé na frente do outro, equilibrando o corpo, a segurar coisas com o nosso polegar, né? A usar a mão direita e a mão esquerda, isso tudo é adestramento. Então a criança, ela não tem noção de tempo, ela está sendo adestrada, igual um cachorrinho. Para ela 5 minutos é igual a 5 horas. Ficar fora de casa 2 minutos é igual ficar fora de casa 2 dias. Sair para trabalhar, o pai e a mãe sair para trabalhar e voltar no final do dia, ela não sabe disso, ela entende que ela está largada sozinha. Então, sabe quando os nossos pais tinham o hábito de deixar a gente de castigo sozinho? Isso produzia uma dor na gente e a gente se sentia abandonado. Sabe a criança antes de 1 ano de idade, que a mãe deixa chorar no berço para poder aprender, para poder não ficar mimado? Abandono, a criança se sente abandonada porque ela não sabe falar. Sabe? Ela não sabe falar. A única forma de comunicação oral que ela tem é o choro. E na cabecinha dela, ela pensa, gente. Ela tá assim, gente, mas eu tô fazendo o que eu sei pra minha mãe me pegar no colo. E ela não pega, meu Deus, ela me deixou sozinha. Tô abandonada, ninguém vai vir aqui. Eu vou morrer de fome. Primeira dor do abandono. Então, se você, por acaso, sofreu muito castigo na infância de ficar sozinha no quarto ou sozinho no quarto. Tem pai, tem mãe que ainda deixava a criança sozinha no escuro. Eu tinha medo de escuro até uns 5 anos atrás. Nossa, eu morria de medo de escuro. Eu lembro que quando nós mudamos para a casa onde meu pai ainda mora, que é a casa que eu passei a maior parte da minha infância, eu tinha tanto medo de escuro que eu tinha que ir dormir antes de todo mundo da casa, porque tinha luz acesa. E aí, para não ficar morrendo de medo à noite, eu tinha que deitar antes de todo mundo da casa para poder dormir antes de que apagassem as luzes.
E quando eu não conseguia dormir, era horrível, era uma noite assim de pânico para mim, que a casa ficava silenciosa e ficava escura. E aí, eu lembro que durante um tempo, quando eu não conseguia dormir, quando eu percebia que meus pais já estavam dormindo, num ato de coragem, eu levantava da cama e acendia a luz do banheiro. E meu pai brigava comigo quando ele acordava no outro dia de manhã, a luz do banheiro estava acesa. Que a gente estava deixando a luz acesa, que não tinha necessidade, que gastava muita energia, que não sei o que, que não sei o que. Só que ninguém entendia que era o meu medo. Quando eu fui saber, já na fase adulta, eu perguntei para ele. Quando eu tive essa clareza, eu perguntei para ele. Falei, pai, vocês tinham muito hábito de me colocar de castigo, sozinha, no escuro? Ele, eu não, mas a sua mãe sim. Então, assim, eu adulta ainda tinha medo do escuro. Então, quando a criança, se você foi uma criança que os seus pais te deixaram muito de castigo sozinho, no escuro, se os seus pais te deixavam na escola, te esqueciam na escola, ou se os seus pais não tinham o hábito de te buscar e te levar na escola, se você sempre era uma criança que frequentemente ficava sozinha, você tem essa ferida do abandono. Ou se os seus pais não te colocavam de castigo, não te esqueciam na escola, te levavam, te buscavam na escola sempre, mas não tinham momentos de produção de memória positiva, de memória de amor com você, você também tem a ferida do abandono. Porque quando seu pai e sua mãe saíam para trabalhar, ou um ou outro, ou os dois, e quando eles voltavam do trabalho, eles não tinham com você aquele momento afetuoso de acolher você, de brincar com você, de abraçar você, e já chegavam com os afazeres da casa ali, e ou o pai para ver jornal, a mãe para ver novela, e arrumar a casa, que não sei o que lá, para começar o dia seguinte, você também se sentiu abandonado. Porque a criança não entende, a criança não tem noção de tempo, a criança não entende que o pai tem que trabalhar, que a mãe tem que trabalhar. A criança entende que o pai com a mãe, que a mãe tem que amar ela. E quando isso acontece, a criança não culpa os pais, porque os pais são os heróis. É o pai e a mãe que ensina tudo, os pais são os heróis, ela culpa a si. Então ela culpa ela de não ser amada, de ser abandonada. Na cabecinha dela, ela fica assim, por que os meus pais não me amam? Eu não sou bom o suficiente. Por que eles não me amam? Eu não sou bom o suficiente. Então é por isso que ter um filho sem planejar, ter um filho fora de um casamento, ser uma mãe solo ou ser um pai solo exige muito mais responsabilidade sobre essa criança, porque a ferida já foi produzida. Quanto mais rápido a gente coloca isso na cabeça da gente, mais rápido a gente pode criar situações para mitigar essa ferida, para curar essa ferida, né? E quanto mais a gente entende isso, mais a gente procura dispositivos para curar isso em nós. Porque qual que é o primeiro dispositivo para curar isso? O perdão. Então a gente sabe que as negligências da vida, né, as negligências dos nossos pais, deixar a gente de castigo sozinho, muito de castigo, esquecer na escola, sozinho no quarto, pais que viajam e não levam as crianças, criança que chora sozinha, pai e mãe que não dá atenção para a criança quando chega do trabalho, fica muitas horas fora de casa, não dá atenção para a criança com ato e palavra. Que ato? Abraçar o filho. Sentar no chão com o filho, olhar no olho do filho, dizer para o filho que ele é amado, que ele é importante, que ele é querido, que ele é forte, que o papai e a mamãe ama, mas o papai e a mamãe tem que sair de casa para poder trabalhar, mas fica louco para chegar no fim do dia para poder estar com ele. Quando você não faz isso, a consequência adulta disso vem no relacionamento amoroso, conjugal. Essa carência, então se você aí por acaso sente que é carente, sabe que é carente ou adora repetir que é carente, essa carência extrema, saiba que ela é uma doença, ela é uma ferida emocional, ela é uma dor da sua infância.
né? Se você emenda um relacionamento no outro, ou se você não se relaciona porque você não quer sofrer quando termina, é também uma fase de carência. Você acaba descontando essa carência em outra coisa. E existem pessoas que descontam elas em coisas benéficas, vamos colocar assim, né? Lícitas, e outras pessoas em coisas ilícitas. Né? A maioria das crianças que entram para o crime é por carência. É por carência, porque um criminoso adulto hoje, ele começou quando criança. Ele foi ali aliciado quando criança, porque ali no crime ele teve muito mais atenção do que dentro de casa. Por que crianças admiram traficantes, bandidos? Porque os bandidos desde sempre, eles entendem que eles precisam cativar aquela criança. Então eles dão atenção para aquela criança. Uma criança no meio do crime, ela não é maltratada. Ela é super bem tratada. Sabe? Ela entende. Sabe aquele traficante que é dono do morro, que supre todo o morro? Ela vira um herói para aquela criança, por quê? Aquela pessoa vira um herói para aquela criança, por quê? Porque aquele adulto é o provedor. A criança, ela precisa de um promotor e de um provedor. Então, quando os pais não fazem isso dentro de casa, ela vai buscar outro exemplo. É a carência. E aí, na nossa fase adulta, quando a gente transfere isso para o nosso relacionamento, algumas pessoas veem no outro o provimento e ficam dependentes emocionais do outro. Ficam dependentes daquelas pessoas. Então, se você é daquelas pessoas que, mesmo que não fale que é carente ou que está entendendo agora que é dependente emocional por conta da carência, se você tem dificuldade de dizer não, se você desiste de muitos projetos e pessoas, que tipo assim, pode acontecer assim, eu tento cruzar a perna e não consigo. Pode acontecer assim, eu prefiro terminar do que terminem comigo, porque eu não quero sofrer. Eu era assim. Eu sempre terminava antes. Quando eu percebia que estava ficando ruim, que aquela pessoa poderia terminar um relacionamento comigo, eu ia lá e terminava antes. Até o dia que terminaram comigo. Então foi assim, devastador. Foi aí que eu mudei. Então assim, se você identifica, né, que você tem dificuldade de dizer não, que você desiste de projetos, você começa uma coisa e não termina, você começa relacionamento e sempre tá terminando, você tá terminando, abandona primeiro antes de ser abandonado. Pessoas e projetos, quando você vê que aquele projeto pode não dar certo por aquele caminho e você não procura outro e abandona o projeto, você tem essa ferida aí muito latente, a ferida do abandono muito latente. E como é que isso tá na sua infância, tá? Ah, Lorena, mas mesmo com projetos, né? Eu sou um profissional, tenho vários projetos, mas aí eu começo e nunca termino, não sei o que acontece, eu desisto no meio do caminho. É porque você não quer sofrer, você já viu que isso não vai dar certo, que esse projeto que você começou não vai dar certo. Seu subconsciente já te deu esse sinal. E aí você abandona um projeto antes de sofrer por ele não dar certo. Sabe por quê? Porque aí você começa a sofrer com todas as outras coisas que essas dores infantis trazem. Medo da crítica, medo do julgamento, né? Tudo que tá dentro dessa fortaleza de ferida emocional aí você abandona para não sofrer. Aí você prefere falar assim, não ia dar certo, eu preferi deixar para lá porque agora eu tô focada em outro. Você sempre começa um projeto, mas não termina. Você pula de um projeto para o outro. Por quê? Porque você sempre tem que ter a desculpa de eu vi que não vai dar certo, então eu comecei outro. Você nunca chega ao final. É porque você tem essa ferida muito latente. Se você é uma pessoa que começa muito relacionamento e você termina, e você deixa pra lá, é porque você tem medo de ser abandonado e não quer passar por essa dor. E aí você sempre tá justificando pros outros assim, é porque eu vi que não ia dar certo mesmo, aí eu preferi deixar pra lá. Então, a gente precisa curar isso na gente. E qual que é o primeiro caminho para a cura? O primeiro caminho para a cura a gente sabe que quem produziu isso na gente são os nossos pais. Só os nossos pais podem fazer isso com a gente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perdoar.
é entender que eles estão reproduzindo com a gente o que fizeram com eles. Eles não sentaram e falaram, eu vou maltratar meu filho, vou abandonar meu filho. Vou deixar meu filho de propósito. Eu quero produzir essa ferida nele. Não. A minha mãe me deixava muito de castigo sozinha no quarto escuro porque ela aprendeu que é assim que educava uma criança. A minha mãe me deixou muito sozinha chorando no berço porque ela entendia que era assim que eu não ia ser mimada. Porque talvez ela vendo a mãe dela fazer isso com os irmãos mais novos, talvez a mãe dela repetiu isso pra ela. E eu vejo mães até hoje, tá, gente? Mães da minha idade mais novas do que eu falando isso. Não, tem que deixar no carrinho mesmo pra chorar. Só assim que vai aprender. Não vai. Aprendizado é processo de repetição. É de adestramento. Do 0 ao 7 é adestramento. Criança precisa ser amada. Criança chorou é colo. Colo. Mas vai ficar mimada. Não vai não. Tá sendo amada. Então, essa busca inconsciente de pessoas ou de situações, né? Ou de começar e terminar, e essa busca de começar e não terminar e largar pela metade, essa busca de justificar as coisas, é essa ferida emocional do abandono. Né? E aí a gente vai, o que o nosso subconsciente faz? Nos faz procurar sempre situações assim, para que a gente conserte isso. Nossa, Lorena, mas é louco, chega a ser contradizente. Não é. Porque o nosso subconsciente, ele quer curar a gente. Então, ele vai te dar situações para isso. A gente é que bota um óculos embaçado ou uma lente no olho, uma venda no olho e não vê isso. E acontece isso aqui. A gente vai produzindo feridas na gente. Então, quanto mais rápido a gente olhar para tudo como um sinal de ensinamento, a gente para de repetir padrão. A gente identifica, o nosso subconsciente é saciado, é sanado, a gente produz uma solução, uma cura e a gente não passa mais por aquilo. Então, as dores repetidas, elas causam bloqueio, gente. Né? As emoções causam dores físicas e elas causam bloqueio. O que é um bloqueio? O cérebro bloqueia aquela transmissão. Ele não faz mais aquela conexão, não faz mais aquela sinapse neural. E a gente fica bloqueado. E como que desbloqueia isso? Com decisão. Com decisão. Acesso à informação, que é o que vocês estão tendo aqui, e decisão de desbloquear. A cura, ela não tá em atrair pessoas que te abandonem, ou coisas que você vai abandonar. Ela tá em saber por que você abandona as coisas e por que pessoas te abandonam e por que você abandona pessoas. Porque você tem uma ferida emocional infantil que não tá curada. Camille, eu já tô terminando aqui também, tá? Bom trabalho para você. E depois você pega para assistir. Eu vou falar da rejeição amanhã. Hoje eu vou falar só sobre abandono. Então já estou chegando na fase final. Então a cura disso é um processo e isso demanda nível. O primeiro nível é aceitação de que você é adulto com mais de 20, mais de 30 anos, mais de 40 anos, tem uma ferida infantil aberta. A sua criança interna está ferida. Porque quando a gente é adulto, a nossa criança não morre. Ela está ferida. A nossa criança fica aqui dentro da gente. A gente não mata a nossa criança. Ela está aqui dentro. E ela está ferida. A primeira coisa é você ter consciência disso. Eu sou uma criança difícil. Eu sou uma criança ferida. Se eu sou um adulto difícil é porque minha criança tá ferida. Por trás de adultos difíceis existem crianças feridas. Então a primeira coisa é entender isso. Não é pensar assim, um dia eu vou estar tão curado que as pessoas não vão me abandonar mais. Vão. As pessoas vão te abandonar. E você vai abandonar coisas. Só que quando você sabe disso, você abandona coisas consciente, não pela sua dor, mas é porque você viu que aquilo ali não vai dar certo mesmo e não tem caminho para dar certo.
Então isso vai acontecer. A cura tá em isso não te incomodar. Sabe quando você chega num estágio que assim, a pessoa terminou comigo, pô, é chato, mas você não fica arrastando isso? Tá tudo certo, cada um tem o seu direito. E não é repetir isso como um mecanismo de amortecimento. É porque você já entendeu que você não tem controle sobre as pessoas e que você não pode obrigar ninguém a ficar com você. E quando eu falo isso, é conjugalmente em todas as outras áreas. É amigo, é profissional, sabe? É social, é familiar. Cada um tá na sua jornada. E algumas pessoas vão desconectar de você. Quando você entende isso finalmente, e isso não te incomoda mais, e você sente que isso não é um mecanismo de amortecimento, uma frase de efeito que você está repetindo, aí você está curado. E o primeiro passo para isso é o perdão. Você, adulto, precisa acessar a sua criança interna e perdoar os seus pais por isso. Eles não fizeram porque eles queriam. Os nossos pais não são ruins, eles são nossos pais. Se a gente viveu com eles, né, se a gente está, né, com essa memória deles aqui, a gente precisa entender que eles não fizeram isso porque eles queriam. É porque eles não... Era a única coisa que eles sabiam fazer. E se de fato o seu pai te abandonou, a sua mãe te abandonou, você foi criado pela sua avó, pela sua tia, ou foi adotado, eles fizeram isso de medo. Medo. Não, Lorena, não é. É porque eles são ruins mesmo. Não. O medo faz a gente ter atitude extrema. Só por medo. Você também faz isso. Pode ser que você não tenha abandonado um filho, mas você também abandona por medo. Então, a primeira chave da cura é o perdão. A gente precisa perdoar. A gente precisa olhar para os nossos pais pensando que um dia eles também foram crianças como nós e que um dia alguém fez com eles o que eles fizeram conosco e que eles não tiveram acesso à informação e ao conhecimento que a gente tem para poder curar isso. Então eles não tinham como decidir outras coisas. Eles não decidiram nos abandonar de causa própria, de ruindade. É medo. Simplesmente foi medo. Porque eles também foram abandonados e foram rejeitados. Então, o primeiro passo desse processo de cura, né, o primeiro nível é o perdão. Identificado esse perdão, a gente precisa começar a trabalhar essa solidão. Será que a gente não produz solidão? A gente mesmo não produz solidão pra gente por causa de medo de ser abandonado? A gente não é abandonado. Primeira coisa é que Deus está com a gente o tempo todo. A gente tem um pai que não abandona a gente. Nosso pai do secreto não abandona a gente nunca tá sozinho. Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. E segundo, a gente sempre tá com a gente. A gente tem a nossa companhia. Agora, se você não aguenta ficar sozinho com você, aí, amigo, sinto muito te falar, o seu processo, você precisa vir pro particular comigo. Aí você precisa vir pro particular. Porque não vai ser aqui que você vai curar tudo isso. Se você identificou aqui que não, Lorena, eu não suporto ficar comigo com os meus pensamentos, então vamos pro particular comigo. A gente precisa fazer um trabalho aí de umas 12 sessões ou mais para isso ser curado em você, né? Então, esse processo primeiro demanda reconhecer que você tem essa ferida, assumir que a sua criança interna está ferida e começar a perdoar os seus pais por isso, para começar a curar essa ferida. E trabalhar esse medo de ficar sozinho, colocar na sua cabeça que você nunca está sozinho. Você está com você o tempo todo e você está com Deus o tempo todo. Você nunca está abandonado. O tempo. Então, antes de trabalhar essa necessidade de companhia sempre, você precisa pensar nessa sua ferida aí. Será que eu sou carente?
Fui muito abandonado? Por que será que eu não gosto de ficar sozinho? Por que será que eu abandono muito projeto? Por que será que eu não me relaciono com ninguém? Quanto tempo tem que eu não me relaciono com ninguém? Deixa eu ver se eu consigo abrir Eu separei aqui uns livros bíblicos para falar para vocês. Ai, meu Deus. Não tá abrindo a versão que eu gosto da Bíblia online. Achei. Acho que é essa aqui. Achei. Gosto dessa YouVersion aqui, que eu acho mais tranquila. Ó. Salmos 27, versículo 10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois o Senhor é nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não nos deixará e nem nos abandonará. De novo, Salmos. Por que eu tô falando tanto da Bíblia? Porque a gente já sabe que é o nosso manual de vida, né? O que Deus deixou pra gente como manual, né? Para que a gente vivesse bem. Salmos 34, 18. Mas ele é contra os que fazem. Não. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. 2 Coríntios. Ó. Cadê? Ó. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas nem sempre somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas não nos faltam amigos. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por quê? Porque Deus sempre está conosco. A gente nunca está abandonado. A gente nunca está sozinho. Só que a gente adulto é capaz de pensar sobre isso. A gente agora adulto é capaz de pensar sobre isso. Então, se você identifica que você tem medo de ficar sozinho, que você não se relaciona, porque você não quer passar pela dor de ser abandonado novamente, a sua criança aqui está ferida. Se você começa um projeto e não termina, ou se você nem começa projetos, ou se você tem medo de sair desse seu emprego que mais te exaure do que te provê, do que te prospera, você tem medo de ser abandonado. Você tem medo de sentir aquilo tudo. Então começa a perdoar esses acontecimentos, começa a perdoar os seus pais. Eles não sabiam o que fazer, eles fizeram o que eles podiam, da melhor maneira que eles tinham para poder fazer, com as ferramentas que eles tinham. E você precisa entender que você nunca está sozinho. Porque quando você entende isso, você se cura e aí você se torna uma pessoa magnética. Uma pessoa magnética, ela sempre está atraindo pessoas para perto dela. Ela nunca está sozinha. Então, para hoje, eu quero que vocês pensem nisso. Pensem nesse medo de ficar sozinho de vocês. Pensem no quanto vocês evitam situações para não se sentir abandonado. E aí sim, comecem esse processo de cura e de perdão, né? Perdoem sinceramente. Fiquem com Deus, paz e prosperidade e até amanhã às 5 e 7 da manhã, tá bom?